Os perfis psicológicos mais comuns de mães que ceifam as vidas de seus filhos já nas primeiras horas ou dias após o parto pode variar desde pessoas sem absolutamente nenhum adoecimento mental e, nestes casos, a situação tem característica de mais organizada, planejada para se desfazer da condição criminal. Quando se tem adoecimento psíquico por alterações mentais, por consequências do próprio trauma de um parto, das alterações hormonais, as características são mais desorganizadas de um perfil psíquico adoecido, ou temporária ou de longa data. E quando nós temos uma situação de subtração de vida absolutamente desorganizada, indica-se e verifica-se que é um perfil criminal amplamente desorganizado, muito doentio e muitas vezes tendo a necessidade de internação psiquiátrica. Nessa situação aqui analisada, parecem que as características ocorreram sobre condições de organização mínima, mas não perfeitas, o que é um indicativo de adoecimento mental do estado puerperal, de quem não tinha esse histórico de comportamento criminal e que por alterações temporárias do parto e pós-parto acabou levando a essa conduta gravíssima. Suas observações, por favor, doutora? Eu concordo com ele. É uma cena, foi um crime extremamente desorganizado, a cena desorganizada. Então, não acredito que ela tenha premeditado e tudo indica, até pela condição prévia, que já tinha um adoecimento ali. Então, ela precisa de uma avaliação muito rigorosa e de tratamento, independente da pena que ela vai cumprir. Vamos para o segundo vídeo, então, do Dr. Eudi, para a gente trazer um pouco mais de elementos, né, para a nossa discussão. Pelas características gerais analisadas, pelas informações que vieram a público, os traços pessoais, de personalidade e de relacionamento que levaram a um ato tão grave, ou melhor ainda, gravíssimo, ocorreu por conta de alterações psíquicas nas capacidades de entendimento, ou seja, de compreensão adequada da realidade, e de controle dos impulsos, ou seja, dificuldades, limitações e restrições doentias na capacidade de adaptar-se à situação de estar em convívio e cuidados com uma criança em mãe tão jovem. Portanto, as características do perfil psíquico que levaram a uma situação de extrema agressividade, ceifando a vida, têm características próprias de quem está vivenciando um estado puerperal doentio, instável e especialmente marcado pela dificuldade de conciliar interpretações da realidade e doentias para tomar a melhor decisão, o que muitas vezes, infelizmente, acaba sendo a decisão pior de todas, como, por exemplo, tirar a vida de um ou uma bebê. Uma coisa interessante que o Dr. Eudi trouxe até nessa observação dele desse segundo vídeo é o fato de que a mãe não conseguiu conter, talvez, alguns impulsos que passaram na cabeça dela, né? Imagino que nesse período de tanta peculiaridade, né, de tantas particularidades que a mãe está vivendo ali. No caso, ela não era o que a gente chama de mãe de primeira viagem, né, já tinha um filho, mas por estar depressiva, por estar lidando sozinha, né, com uma criança tão frágil, tão pequena, né, de apenas 15 dias, e com base no que a senhora também explicou, né, de que cada mãe às vezes tem um comportamento durante esse período de depressão pós-parto, ou naquele momento, né, do puerpério, de que tudo bem, pode ter passado mil coisas na cabeça dela, só que o grande problema é que ela não conseguiu conter nenhum desses impulsos, né, doutora? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, com relação também ao que o doutor Eudi trouxe pra gente. Não, e ela também vinha de um cenário de privação de sono de pelo menos 2 dias. E a privação de sono, ela colabora para a perda do controle de impulso consideravelmente. Tanto que em várias estratégias até de guerrilha, vamos dizer assim, a privação de sono ela é utilizada. Você não deixa a pessoa dormir
porque isso desestabiliza a pessoa. Então, além de toda a questão física hormonal, o barulho, e ela não conseguia dormir, e o bebê chorava, e os vizinhos faziam barulho, e aquilo foi desestabilizando. Claro, não justifica. A gente sabe que muita gente vai ter relatos parecidos, vai dizer, eu não conseguia dormir, o meu marido estava longe, eu não cometi esse crime, Sim. mas cada caso é muito individual e tudo indica que não só pelas condições de isolamento dela, mas pelas condições físicas, ela tenha perdido completamente o controle. Você até trazendo novamente essa citação do fato dela estar 2 dias sem sono, quer dizer, com sono, imagino, mas sem conseguir tirar, né, um momento de repouso adequado, a gente sabe, né, quando você está, né, muito cansado, com estresse muito alto, as decisões são tomadas de uma maneira mais ríspida, com muito impulso, de uma maneira muito prática. E isso, a gente quer resolver o problema logo porque a gente precisa dormir. Está sem paciência. Exatamente. Tudo isso acaba somando para uma situação como essa, né? Que trouxe, é claro, também outros elementos que culminaram nesse crime. Agora, para a gente também terminar essa discussão com relação às ponderações do Dr. Eudi, eu gostaria de chamar o terceiro vídeo que ele enviou para a gente. O perfil psíquico, as características cognitivas, afetivas, comportamentais e relacionais de interpretação da realidade ao tempo que a mãe ceifou a vida de bebê vai influenciar na pena, porque se isso tiver acontecido em condições que tinha plenas capacidades tanto de compreender quanto de se controlar em relação a esse ato, a pena vai ser máxima, inclusive incluindo qualificadoras de ter tido vítimas sem nenhuma condição de defesa. Se caracterizar o que me parece mais provável com as informações públicas apenas como possibilidade de estar numa situação de instabilidade, de perturbação, de dificuldades de administração doentia da situação agressiva naquele momento, a pena vai ser reduzida. E em uma condição extrema de ficar provado por perícia retrospectiva, ou seja, se esclarecer que ao tempo do fato que tirou a vida de bebê estava em totais incapacidades de interpretar o que estava fazendo de maneira errônea, com a moral, com as leis, com a família, ou se estava numa total incapacidade de se controlar da vontade agressiva, não vai receber nenhuma pena e, ao contrário, ter acesso a tratamento psiquiátrico, psicológico, serviço social, multiprofissional para o restabelecimento de suas capacidades saudáveis continuamente até chegar numa situação chamada cessação de periculosidade, ou seja, quando pelos tratamentos não tem mais perigo de voltar a cometer crimes com essa gravidade e que retoma para o convívio familiar. Nós recebemos a informação de que tinha havido o sequestro de uma criança recém-nascida na cidade de Novo Lino. Então, a Polícia Civil local da cidade de Novo Lino e a Polícia Militar iniciaram as primeiras diligências. E nós somos de uma unidade da capital, que é a DRACO, que é a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Dentro dessa diretoria, nós temos algumas unidades que são seções de investigação, entre elas a seção antissequestro. Então, qualquer sequestro aqui no estado de Alagoas, essa unidade é responsável por fazer as investigações. Então, quando chegamos na cidade de Novo Lino, já tínhamos a informação de que estava sendo feito o levantamento das primeiras informações de que um veículo de cor preta teria passado naquele local, abordado a mãe da criança por indivíduos, essa abordagem teria sido feita por indivíduos fortemente armados e que teriam sequestrado a criança e seguido sentido o estado de Pernambuco. Então, diante disso, nós começamos a investigação com essa informação que foi passada pela própria mãe da criança. Foi um trabalho intenso até desconstruirmos
todas as hipóteses que a mãe da criança tinha passado inicialmente. Então, a princípio, nós acreditávamos que era um sequestro, mas com o andamento das investigações, nós verificamos que tudo aquilo não se passava de uma farsa e que, na verdade, deveríamos investigar também outros fatos. Foi o momento em que a mãe da criança também passou a ser investigada e durante o interrogatório dela, ela mudou de versão 5 vezes, o que foi uma coisa que chamou muito a atenção durante a nossa investigação. E com a experiência que nós temos, nós já vimos que tinha alguma coisa errada naquela história contada pela mãe. Mas, de toda forma, as investigações foram se aprofundando, nós trabalhamos quase que de maneira ininterrupta durante 4 dias, até o momento que, no terceiro dia, resolvi acionar, junto com o delegado João Marcelo, que é o titular da Delegacia de Antissequestro, o Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas, onde fizemos uma procura tanto na casa da Maria Eduarda, quanto da Eduarda, desculpe, quanto na redondeza do local em que ela morava, inclusive com a utilização de cães, para que pudéssemos ali encontrar o corpo da criança. No entanto, no primeiro dia não foi possível encontrar esse corpo, e no segundo dia o corpo apareceu dentro da casa da mãe, e nesse interrogatório, após encontrar o corpo dela, ela confessou que tinha matado a criança por asfixia, e o motivo seria porque a criança, esse crime aconteceu na quinta noite para a sexta, e desde a quarta-feira a criança vinha chorando, com a barriga inchada. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.